Boa noite, galera. Terminou agora em São Januário, empate em 1 a 1 entre Vasco e Atlético Mineiro. Empate que não ajuda o Vasco em nada, pelo contrário, continua mantendo o Vasco na zona de rebaixamento. Vou falar dessa partida do Vasco hoje, que foi de certa forma, até determinado momento, competitiva, mas os probleminhas do Vasco voltaram à tona e vocês vão saber quais são logo depois que você deixar o like, compartilhar, se inscrever, dizer pra galera que o pós-jogo do Expresso já tá no ar, esperando aí você conferir e comentar pra gente trocar essa ideia, hein? Então, galera, o Vasco São Januário hoje começou o jogo mal. Começou o jogo muito mal, praticamente com 1 a 0 pro Atlético Mineiro. Numa falha de marcação pelo lado esquerdo, o lado que o Fernando Diniz improvisou o Puma Rodrigues, começou muito mal, tirando a confiança do Pumita, que acho que não foi nem um super erro absurdo de marcação, foi uma felicidade do Gabriel Menino também, que chuta muito bem, diga-se de passagem, não poderia dar aquele espaço para ele. Gabriel Menino sempre chutou bem, desde a época do Palmeiras, mas o Pumita perde um pouco da confiança, já estava numa posição que não é a sua, confortável pelo lado esquerdo. Então, esse início de jogo para o Vasco foi muito ruim, porque a equipe precisando sair da zona de rebaixamento, precisando somar vitórias para conseguir sair, respirar, já toma gol aos 35 segundos, deixa um pouco de frustração no ar. A torcida deu aquela silenciada, a torcida que começou cantando muito, 16 mil pessoas hoje em São Januário. Então foi muito ruim o Vasco ter tomado esse gol aos 35 segundos. Assim, foi um balde de água fria numa equipe que poderia vencer o Atlético Mineiro hoje. A equipe que entrou em campo hoje, mesmo o Pumita improvisado, tinha time para vencer o Atlético Mineiro. Se não toma esse gol no inicinho, eu acho que com os nervos mais no lugar, eu acho que o Vasco conseguiria ter uma vitória mais tranquila. Mas o Atlético Mineiro fez o gol no inicinho e conseguiu controlar o jogo bem. Até que o Vasco consegue numa jogada ali de cruzamento na área, rebate, a bola sobra para o Felipe Coutinho e ele sofre o pênalti do Coelho, e foi pênalti realmente. Ele deslocou o Felipe Coutinho por trás, não tinha como o Felipe Coutinho nem ver, não foi ombro a ombro. E o pênalti é bem marcado antes dos 20 minutos. Eu pensei, agora o Vasco corrigiu o seu problema, que era correr atrás do placar. E o Vasco mandou no jogo depois dos 20 minutos do primeiro tempo. Mandou no jogo. O primeiro tempo do Vasco foi muito parecido com o que foi contra o CSA. O Atlético teve suas estocadas? Teve. O Rony perdeu o gol aí cara a cara com o Léo Jardim. Teve alguns lances ali também de contra-ataque interessantes do Atlético Mineiro, porque tem jogadores velozes e de muito mais qualidade do que o CSA. Mas quem teve as principais oportunidades no primeiro tempo foi o Vasco, disparado. Paulo Henrique, centroavante, cabeceando no cantinho pro Everson defender. O Ryan cabeceou por cima. O Verratti chutando bola raspando. O Tietê chutando uma bola colocada antes do Vasco empatar, que passou raspando. O Vasco não se abateu com gol, foi botando as coisas no lugar aos poucos. E se o Vasco, mais uma vez, não toma esse gol no início, o Vasco venceria essa partida. O Vasco ficaria na dele e controlaria o jogo e venceria o Atlético Mineiro com naturalidade. Mas esse gol no inicinho prejudicou muito. E o Vasco poderia ter saído do primeiro tempo vencendo por 2 a 1, tranquilo, resultado completamente possível, porque o Vasco teve mais presença no campo de ataque, o Vasco teve mais finalizações, o Vasco levou mais perigo, o Vasco foi mais incisivo no ataque. O Atlético Mineiro, às vezes que chegou no ataque, foram com poucos toques de bola, porque a equipe é uma equipe muito veloz, jogadores de qualidade, Scarpa, Rony. Então o Atlético Mineiro conseguia chegar na velocidade, no toque, na bola, nas costas dos jogadores do Vasco. Então o Vasco teve mais presença no campo de ataque, soube trabalhar melhor a bola, e o primeiro tempo termina com resultado injusto, né? 1 a 1 foi injusto, o Vasco merecia ter vencido. E no segundo tempo, o Vasco tem aquele velho problema, né? De jogar muito bem um tempo e parece que gasta toda a energia, gasta toda a sua bateria e não consegue manter minimamente no segundo tempo. E no segundo tempo, mais uma vez, o Vasco cai de rendimento. E o Atlético Mineiro, não que foi pra cima com tudo pra vencer, mas cozinhou mais o jogo. O defeito que eu falo do Vasco é esse mesmo defeito que aconteceu hoje. Primeiro tempo muito bom e o segundo tempo parece que o time arria, cai. O time cai de rendimento, o time fica fraco, o time fica mole, o time não consegue ter o mesmo desempenho. Ainda assim, Felipe Coutinho, uma saída de bola errada do Atlético Mineiro, quase que faz o gol, perdeu, o Everson defendeu, defesaça do Everson. O Vasco teve chance em cruzamento, o Vasco teve chance com bolas raspando, cruzando. O Tietê, numa bola que sobrou para ele na entrada da área, ele colocou a bola, passa raspando na trave. O Vasco teve, num todo, mais oportunidades claras de gol. Mas o que eu falo do segundo tempo é que, principalmente nos últimos 15 minutos, o Vasco não soube se impor como o time dono da casa. Até os 30 minutos do primeiro tempo, o jogo era meio que o Vasco mandando
E o Atlético Mineiro acertando alguns contra-ataques e levando algum perigo. O Biel, um muito bom jogador do Atlético Mineiro. O Júnior Santos, um monstro, joga demais, muito forte. Ainda não está entrosado ali naquele time do Atlético, mas ainda vai ajudar muito. Então o Vasco, ele soube, nas substituições, David entrando, o Felipe Coutinho saindo para a entrada do David, fez com que o Vasco conseguisse ter um pouco mais de fôlego pelo lado ali do Nuno Moreira, porque o Nuno Moreira cansa e o Vasco perde um poder de ataque ali pelo lado. E o David teve a bola do jogo também. 2 contra 1, ele entrou na área, em vez de ele cruzar pro Verratti, ele tenta fazer o lance individual. O zagueiro do Atlético Mineiro hoje teve partida de Maldini, jogou demais, cortou todas, saiu jogando, driblando na zaga, tava com uma confiança absurda. O Lianco não é isso, hoje ele dominou completamente ali o Verratti, dominou completamente o sistema defensivo do Atlético, principalmente no segundo tempo, e ele conseguiu barrar a jogada do David ali de contra-ataque do Vasco, que poderia ter sido 2-1. O Vasco peca de novo no individualismo, porque o time que, como o Vasco, que não tem muitas chances de fazer gol. Por quê? Porque não faz. O Vasco tem ataque, o Vasco tem meio campo, o Vasco domina, o Vasco toca, o Vasco chega no ataque. O Vasco só não tem poder de finalização. Verratti ainda continua muito mal, apesar de ter feito gol de pênalti. E o Vasco tem que passar a aproveitar melhor as oportunidades de superioridade numérica. E o David foi fominha e o Lian conseguiu cortar na bola. E o Felipe Coutinho também tendo chance. O Felipe Coutinho fez uma boa partida, mas o Felipe Coutinho ainda muito fraco. O Felipe Coutinho ele consegue fazer as jogadas, mas quando o adversário toca nele, ele cai. Então o Vasco hoje fez uma partida competitiva até os 30 minutos do segundo tempo, quando o Atlético Mineiro parece que no gás ou nas substituições de melhor qualidade do Atlético Mineiro pelo elenco ser melhor, o Atlético Mineiro teve mais domínio de jogo nos últimos 15 minutos. O Vasco que jogava em casa, o Vasco que precisava da vitória, o Vasco que está na zona de rebaixamento. E isso me incomodou um pouco, principalmente os últimos 15 minutos com os acréscimos. O Vasco passou a jogar mais num contra-ataque, tentando lances ali mais esporádicos. O Garré é um caso específico, porque o Garré, eu elogiei ele contra o CSA. Mas, porra, cá entre nós, ele entrou contra o CSA, o Vasco vencendo por 3-1, praticamente classificado. Hoje ele entra tendo que ajudar o Vasco a vencer uma partida de Série A contra o Atlético Mineiro, finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil, e entre os 6, 7 do Campeonato Brasileiro, uma equipe de ponta. E hoje foi o desempenho do Garré normal. Porque você jogar o que jogou contra o CSA não é parâmetro para Garré. E o Vasco, mais uma vez, investiu num cara que não está ajudando. Quando precisa, de fato, ele não está ajudando. Hoje ele errou tudo. Ele conseguiu fazer uma jogada tentou fazer uma jogada de efeito no meio campo, atrasou toda a jogada do Vasco. O Atlético roubou a bola, quase que fez um contra-ataque ali. Se não fosse a cobertura do João Vitor hoje, o Vasco provavelmente tomaria o segundo gol. Ele bate um escanteio no chão. Ele erra tempo de bola, ele anda em campo. Gente, porra, é a partida pro Garré aparecer. Aí vai aparecer contra o CSA, que eu elogiei porque realmente ele jogou bem. Não é CSA, cara. É jogar a Série A de Campeonato Brasileiro. O Vasco agora nas quartas de final da Copa do Brasil só tem o Atlético Paranaense, que não é de Série A, mas é uma equipe tradicional também, o Atlético Paranaense. E o Garré não ajuda. Nesses jogos difíceis que entra pegado, o Garré não ajuda. E o Garré hoje provavelmente vai ser uma das piores notas do Vasco. Porque entrou andando em campo, errou tudo, displicente num jogo que o Vasco precisava ganhar. Dito isso sobre o Garré, que atrapalhou quando entrou, o Atlético Mineiro botou jogadores que fizeram o Atlético Mineiro crescer. O Alexander, por exemplo, o Igor Gomes não foi bem no primeiro tempo. O Cuca já percebeu que o Igor Gomes não estava dando mobilidade no ataque, no meio campo para o ataque, ele bota o Alexander. E o Atlético Mineiro foi melhor no segundo tempo do que foi no primeiro. Aí entra o Júnior Santos, que é um monstro, e o Atlético Mineiro tendo mais elenco. O Biel entra fazendo um salseiro danado do lado esquerdo, e o elenco mostra por que o Atlético Mineiro foi melhor no segundo tempo, nos últimos 15, 20 minutos principalmente. E o Vasco vai continuar sofrendo por falta de elenco, por falta de gás no segundo tempo, por não saber aproveitar as oportunidades. Então o Vasco é uma pena, porque o Vasco poderia ter vencido esse jogo hoje, se não dá um mole no início de tomar o gol do Gabriel Menino, aos 35 segundos, e se não morre no segundo tempo e se decide as bolas que teve chance de decidir. Não decidiu, e o Atlético Mineiro empata um jogo que para ele foi ótimo, jogando fora de casa. Então o Vasco hoje deixa de vencer uma partida completamente vencível. O Atlético Mineiro é um adversário forte, sim, mas o Vasco em casa tinha que se impor mais, tinha que aproveitar melhor as oportunidades. Então o Vasco hoje deixa de vencer, permanece na zona de rebaixamento com 2 jogos a menos que o Vitória, e 2 jogos a menos também, um jogo a menos que o Santos. Na verdade, que o Santos e o Vasco tem o mesmo número de jogos, o Santos também tem 18 pontos. Então o Vasco tem que focar ali no Vitória, porque o Vasco tem 3 pontos a menos e 2 jogos
3 pontos a menos e 2 jogos a menos também que o Vitória. E tem que vencer jogo, gente, senão não adianta ter jogo a menos e não conseguir ter aproveitamento. Então o Vasco agora vai enfrentar o Santos fora de casa, pedreira braba, pedreira máxima, porque o Santos também tá ali, cara. O Santos vai querer se distanciar do Vasco. Santos no Morumbi, né? Menos mal que não é na Vila Belmiro, que seria pior. Santos no Morumbi jogando contra o Vasco no próximo domingo. O jogo pro Vasco dar a vida. E eu não sei se esses caras têm muita disposição para dar a vida pelo Vasco. Mostrou que joga em câmera lenta hoje. Então, principalmente no segundo tempo, o time do Vasco morre. E tem que manter, cara, durante o jogo. O campeonato é difícil, o campeonato tem times muito tradicionais. O campeonato Vasco vai ter pedreira pela frente toda hora. O Vasco vai ter adversário fora de casa, pedreira toda hora. Tem que aproveitar melhor essas oportunidades de gol. Tem que aproveitar melhor o momento do jogo favorável e matar. Não ficar perdendo um gol babaca que perdeu o Felipe Coutinho. Tudo bem, no primeiro tempo o Ryan teve chance de cabeça. O Tietê chutou uma bola que passou raspando no primeiro e no segundo tempo. Mas se não aproveitar as chances, o Vasco vai continuar jogando bem e não vai conseguir vencer as partidas e vai ficar ali na zona de rebaixamento sempre com um jogo a menos, 2 jogos a menos, mas não vai conseguir as vitórias para alcançar o primeiro time fora. O Vasco vai terminando o primeiro turno muito mal, 17 jogos, 16 pontos, uma campanha terrível, das piores, campanha de rebaixado. E se não conseguir, se não melhorar, galera, se não chegar gente aí para quando entrar no segundo tempo ou começar jogando, para mudar radicalmente a postura, principalmente no gás, na disposição, o Vasco acho que corre um sério risco, sim, tendo equipes piores do que o Vasco. O Vasco corre um sério risco. Pela falta de gás, pela falta de manutenção de um futebol, o Vasco vai correr um sério risco de cair. Tem jogadores muito técnicos no Vasco. Tem o Felipe Coutinho, tem o Nuno Moreira, o Tietê joga demais. O Hugo Moura é mais limitado, mas é um jogador mais de pegada. O Lucas Freitas é um jogador técnico, muito bom na zaga. O João Vitor, mais ou menos, mas hoje fez uma partida ok, não comprometeu. Um goleiraço de seleção, o Léo Jardim. Então o Vasco com um elenco melhor do que outros times, mas sem conseguir manter o padrão durante um próprio jogo. O Vasco corre um sério risco de ser rebaixado para equipes piores ficarem na Série A. O Vasco tem um ponta esquerda, que não é ponta, que é o Nuno Moreira que eu falo. Não é todo time do Brasil que tem um cara técnico ali pelo lado esquerdo. O Vasco tem um Ryan, promessa, voando. O Vasco tem um Verratti, um dos melhores centroavantes do Brasil. Tá, o Vasco tem, mas e quando o Vasco chega no segundo tempo e tem que mudar um jogo? Tem que entrar, gente, são 5 substituições. Quando tem que entrar para continuar mantendo, para o Vasco continuar amassando o adversário, cai tudo, cai o rendimento. E hoje os jogadores que entraram não entraram bem. O Vitor Luiz eu não vou nem falar que já entrou na reta final, uma contusão aí preocupante do Paulo Henrique. O Garré, pô, deprimente, cara, a partida do Garré hoje. O David entrou, ele entrou bem, ele entrou brigando, ele entrou voltando para marcar, mas ele tá fominha no ataque, não tá, enfim. O Vasco fez 3 substituições hoje. Eu não consigo entender, cara. São 5. Isso é falta de elenco, cara. Isso é o Diniz olhar para o banco e não ter confiança em ninguém para entrar. Entrarem 3 jogadores numa partida pegada, como foi a de hoje contra o Atlético Mineiro, pegadíssima, partida difícil, partida de suor. O Atlético foi lá e fez as 5 substituições. Então, galera, por falta de elenco, o Vasco corre um risco absurdo de ficar ali se enterrando na zona de rebaixamento e não conseguir vencer as partidas, porque o elenco do Vasco não tem força para manter um futebol durante 95, 100 minutos, que é o tempo de uma partida hoje, infelizmente. Vou partir aqui para as notas rapidinho. Léo Jardim, nota 7. Paulo Henrique, gostei, nota 8. O João Vitor não comprometeu, nota 7,5. Lucas Freitas hoje, partida muito boa, 8, técnico. Puma Rodrigues do lado esquerdo não funciona, foi pro lado direito, melhorou um pouco, mas também não foi nada demais, nota 5,5. Hugo Moura, 6,5. Tietê, gosto muito do Tietê, tá se entrosando, tá se dando bem ali no Vasco, nota 8. Felipe Coutinho hoje sofreu o pênalti, perdeu o gol cara a cara com o Everson, que não podia perder, mas participou bastante com toque de qualidade, ajudou na saída de bola, nota 7,5 pro Felipe Coutinho. O Nuno Moreira, quando teve gás, ajudou, perdeu o gás, foi substituído, nota 7. O Ryan, uma boa opção sempre pelo seu lado, um jogador forte, de velocidade, arranque forte, nota 7,5. O Verratti fez o gol, mas nas tentativas ali de ajudar o time não conseguiu, nota 7 pro Verratti. Os que entraram, o Garré, nota 1, pior jogador do Vasco, com menos tempo em campo, foi disparado o pior jogador do Vasco. O David, só pela aquela fomeada dele ali que ele poderia ter cruzado pro Verratti de primeira, ele vai ganhar uma nota 6. E o Vitor Luiz eu vou deixar sem nota, porque entrou já no final. O Fernando Diniz, eu até entendo ele não ter feito as 5 substituições, mas cara,
Porra, as 5 substituições no futebol hoje são fundamentais, cara, para manter o pique, a disposição. O Vasco no segundo tempo morreu, na reta final só deu o Atlético. E ele ter feito só 3 substituições, cara, bota moleque da base, cara, bota, sei lá, tenta fazer alguma coisa diferente. Fernando Diniz, ele tá mostrando incômodo ali e tá preocupando um pouco aí a sua continuidade. O Vasco tem futebol, ele tá ajudando o Vasco a mostrar futebol, mas ele tá demonstrando para a comissão técnica que tá ruim ali e o elenco tá... Mas ele tem que fazer algo, cara. Não pode ficar só cobrando a diretoria. É certo cobra internamente, mas não mostra dentro de campo. Tá atrapalhando o time. Bota os moleques para correr nas costas. Cadê o Zucarello? Bota para correr nas costas do Atlético. O Vasco hoje fez 3 substituições e perdeu muito em fôlego. O Fernando Diniz nota 5. É isso, galera. Então o Vasco voltando a campo contra o Santos, como eu já falei, próximo domingo, jogo da Globo, 4 horas da tarde, jogo muito difícil. O Vasco tinha que fazer metade dos pontos para respirar um pouco, metade dos pontos necessários para sair do rebaixamento, que eu digo 22, 23. O Vasco não vai fazer essa pontuação só se ganhar os 2 jogos. Eu não tenho essa expectativa que ganhe os últimos 2 jogos que faltam para o Vasco. Então é isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Até o próximo domingo. Fui.